capítulo 7. Porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que foi ao encontro de Abraão quando este voltava da matança dos reis e o abençoou, e a quem Abraão repartiu 1/10 de todas as coisas, é primeiramente por tradução, Rei da Justiça. E é então também Rei de Salém, isto é, Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo nem princípio de dias, nem fim de vida, mas tendo sido feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Observai, pois, quão grande era este homem, a quem Abraão, o chefe de família, deu o 10º dos principais despojos. Deveras, os homens dos filhos de Levi, que recebem o seu cargo sacerdotal, têm o mandamento de cobrar dízimos do povo, segundo a lei, isto é, dos seus irmãos, embora estes procedessem dos lombos de Abraão. Mas o homem que não derivou deles a sua genealogia, tomou dízimos de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Ora, além de qualquer disputa, o que é menor é abençoado pelo maior, e, num caso, os que recebem dízimos são homens que morrem, mas no outro caso é alguém de quem se testemunha que vive. E se eu puder usar a expressão por intermédio de Abraão, até mesmo Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ele estava ainda nos lombos de seu antepassado quando Melquisedeque foi ao encontro dele. Se, pois, a perfeição fosse realmente por intermédio do sacerdócio levítico, porque o povo recebeu a lei com ele por particularidade, que necessidade adicional haveria de surgir outro sacerdote à maneira de Melquisedeque e de quem não se diz que seja à maneira de Arão? Pois, mudando-se o sacerdócio, necessariamente há também mudança da lei, porque o homem de quem se dizem estas coisas tem sido membro de outra tribo, da qual ninguém oficiou junto ao altar. Pois é bastante claro que o nosso Senhor procedeu de Judá, tribo da qual Moisés não disse nada quanto a sacerdotes. E é ainda muito mais claro que, na semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, que se tornou tal, não segundo a lei do mandamento dependente da carne, mas segundo o poder de uma vida indestrutível, pois se diz em testemunho: Tu és sacerdote para sempre, à maneira de Melquisedeque. Certamente, pois, há uma abrogação do mandamento precedente por causa da sua fraqueza e ineficácia. Porque a lei não fez nada perfeito, mas a introdução adicional de uma melhor esperança o fez, sendo por intermédio dela que nos chegamos a Deus. Também, ao ponto que não foi sem juramento afiançado, pois há deveras homens que se tornaram sacerdotes sem juramento afiançado. Mas há um com juramento afiançado por aquele que disse com respeito a ele: Jeová jurou, e não o deplorará. Tu és sacerdote para sempre. A este ponto também Jesus se tornou aquele que foi dado em penhor de um pacto melhor. Outro sim, muitos se tinham de tornar sacerdotes, em sucessão, por serem impedidos pela morte de continuarem como tais. Mas ele, por continuar vivo para sempre, tem o seu sacerdócio sem quaisquer sucessores. Por conseguinte, ele é também capaz de salvar completamente os que se aproximam de Deus por intermédio dele, porque está sempre vivo para interceder por eles. Pois, para nós era apropriado tal sumo sacerdote, leal, cândido, imaculado, separado dos pecadores, e que chegou a ser mais alto do que os céus. Ele não precisa, como aqueles sumos sacerdotes, oferecer diariamente sacrifícios, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto ele fez uma vez para sempre, quando se ofereceu a si mesmo. Porque a lei designa como sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas a palavra do juramento afiançado, que veio depois da lei, designa um filho,
que é aperfeiçoado para sempre.